Olá, meu nome é Flávia Diane e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos conversar sobre o diagnóstico cinético funcional baseado na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Primeiro, nós temos que fazer uma diferenciação entre o CID e a CIF. O CID é o Código Internacional de Doença. Então, quando eu tenho o CID de uma tendinopatia do supraespinhoso, ou eu tenho um CID para uma dor lombar, ou eu tenho um CID para uma dor crônica, eu tenho um CID fixo. Já a CIF, eu tenho vários códigos para o mesmo CID. Por exemplo, eu tenho dois pacientes, ambos têm tendinopatia do tendão patelar, mas um tem mais fraqueza de quadríceps do que o outro, ou um tem escadas dentro de casa, ou o outro tem um fator econômico mais fácil para ter acesso aos serviços de saúde. Então, os dois pacientes com o mesmo CID de tendinopatia patelar, eles podem ser classificados totalmente diferentes na CIF. E é nisso que vamos ver um pouquinho mais nesse vídeo. Então, basicamente, a CIF é uma ferramenta organizacional através de códigos que tem o principal objetivo de deixar uma linguagem comum para todos os profissionais de saúde. Tem muitas pessoas que pensam que a CIF só é utilizada por fisioterapeutas, mas isso não é verdade. Elas foram feitas para todos os profissionais, justamente para que, através dos códigos, eles tenham acesso, qualquer pessoa pode ter acesso através do livro da CIF, que é gratuito, para ver o que aquele paciente tem como disfunção, como restrição ou como limitação. É através desses códigos que nós trazemos uma realidade mais específica do paciente e, com isso, nos ajuda a almejar focos específicos dentro do manejo. Então, sabendo qual função e estrutura está deficitária, sabendo como anda a participação e atividade daquele paciente, quais fatores ambientais e pessoais estão influenciando, a assertividade do fisioterapeuta, do profissional com esse mapeamento de avaliação vai ser muito mais específico e vai ter muito mais chances de melhorar o quadro do paciente de forma assertiva. A CIF, ela nos traz esse esqueminha aqui que nos ajuda a elaborar esse diagnóstico cinético funcional. Então, nós temos primariamente em cima a condição de saúde do paciente. Trazendo já o exemplo que eu trouxe no vídeo, vamos falar sobre uma dor anterior no joelho e uma tendinopatia patelar. Então, essa é a condição do meu paciente. E aí nós vamos para função e estrutura corporal. Então, eu tenho que o paciente tem uma fraqueza, principalmente excêntrica do quadríceps, ou ele tem uma fraqueza na região do glúteo, ou ele tem algum desbalanço nessas forças musculares. Outra coisa, por exemplo, uma mobilidade de tornozelo deficitária para dorsiflexão em cadeia cinética fechada, que é um dos fatores de risco para dor anterior do joelho. Então, ele teve essas questões de função e estrutura. Já quando a gente vem para a atividade, por exemplo, se for uma pessoa que gosta de correr, um praticante de corrida, então eu já tenho uma atividade que ele tem uma dificuldade em correr ou em saltar, em fazer deslocamento lateral, por exemplo, se joga futebol, enfim. Então eu tenho uma função e estrutura deficitária, eu tenho uma deficiência nessas estruturas e funções, eu tenho uma limitação na minha atividade, ou seja, ele está com dificuldade de correr, está com dificuldade de jogar futebol, e eu tenho também que avaliar em relação à participação. Então ele não consegue participar das competições, não consegue fazer mais as corridas que tanto gostava de 5 km, de 10 km. Então, uma condição de saúde influenciou na função e estrutura do corpo, que influenciou na atividade, uma limitação na atividade e uma restrição na participação. Então, os nomezinhos sempre se repetem nesses diagnósticos cinético-funcionais. Então, eu tenho uma deficiência na estrutura e função, eu tenho uma limitação na atividade e eu tenho uma restrição na participação. Então, com isso, a gente já traz informações valiosas para esse paciente. Mas também nós temos em relação aos fatores ambientais e pessoais. Por exemplo, na minha rua não tem local apropriado para fazer corrida. Então, eu tenho que ter um deslocamento para outro lado da cidade para praticar a corrida. Então, é um fator ambiental que dificulta a minha prática. Ou eu tenho, próximo da minha casa, tem uma pista de corrida que eu consigo correr em segurança, tranquilo. Então, esse vai ser um fator facilitador. Ou também tem os fatores pessoais. Por exemplo, eu tenho uma autoeficácia muito baixa. Eu acho que eu não vou melhorar. Eu não consigo manejar a minha dor sozinho. Eu tenho que sempre recorrer a profissionais de saúde. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Então, eu tenho um fator que dificulta, um fator pessoal que dificulta a minha melhora. Ou eu posso ter uma autoeficácia alta. Então, eu entendo que quando tá doendo, eu posso reduzir um pouco de carga, mas continuar treinando. Ou eu posso partir para terapias térmicas, por exemplo, como a crioterapia, que é acessível, né? Eu tenho em casa. Eu consigo lidar com a minha dor. Então, é um fator pessoal
facilitador. Então, tendo todo esse esquema, vendo condição de saúde, função, estrutura, atividade, participação e fatores ambientais e pessoais, a gente vai construir esse diagnóstico baseado no foco, no objetivo do paciente e do fisioterapeuta juntamente com ele. Então, essa aliança terapêutica é imprescindível. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de diagnóstico cinético funcional desse caso clínico que eu comentei com vocês já do anterior do joelho. Por exemplo, o paciente apresenta deficiência de controle excêntrico da contração do quadríceps, associado com o aumento da sobrecarga patelar durante os gestos de corrida e salto. Observa-se também limitação para realizar atividades como correr e agachar, além de restrição na participação em competições esportivas. Então percebam a linguagem. Então eu tenho uma deficiência para função, uma limitação para atividade e uma restrição para participação. Então nos códigos, né, nós temos aqui alguns exemplos. Na CIF, a função e da força muscular prejudicada é o código B730. Então eu já posso colocar embaixo desse diagnóstico cinético funcional os códigos que se referem a essas disfunções. A mobilidade articular alterada, o B710. A dificuldade para correr é o D450. E as restrições em atividades recreacionais esportivas é o D920. Então nós temos todos esses códigos referente a esse diagnóstico cinético funcional que foi dito. Os códigos, eles são divididos em 4 subsegmentos, que o B significa função, o S é estrutura, o D, atividade e participação e o E, fatores ambientais e pessoais. Então, todos esses códigos, eles são encontrados no livro da CIF. A importância para que o manejo seja adequado de cada paciente é justamente que você entenda que esse diagnóstico cinético funcional, ele não só vai te dar mais respaldos em relatórios para serem enviados para outros profissionais de saúde, mas que ele vai nortear o seu tratamento. Outra coisa que é bastante relevante na avaliação desse paciente é que quando você estiver fazendo a codificação da CIF, foque primariamente na atividade e participação. Porque nós, como seres humanos, a gente quer meio que adivinhar o que está acontecendo com o paciente. E acontece que quando a gente tenta fazer isso, às vezes o objetivo do paciente é totalmente outro. Por exemplo, uma mulher que ela tem uma dor na região do ombro e ela é dona de casa. Então ela faz tarefas dentro de casa e ela tem essa dor na região do ombro. Eu vi condição de saúde, né? E aí eu avaliei estrutura, avaliei função, vi questão de amplitude, de força, tendões, fiz testes ortopédicos e aí vi função e estrutura. Por saber que ela é dona de casa, eu posso supor que por ter dor no ombro, ela vai ter dificuldade de estender roupa no varal. Mas isso é uma suposição minha. Às vezes o varal dela é de apartamento, é aquele baixo. Ou às vezes ela tem uma lave seca, então ela nem estende roupa, ela só tira e guarda. Então, saber da atividade e participação de o paciente tem como foco e que o paciente precisa melhorar, e aí sim você verificar a questão de função e estrutura, vai ser muito mais assertivo no seu tratamento. Porque aí sim, você e o paciente vão andar juntos em um objetivo único de melhora, para que você não faça suposições errôneas sobre o paciente e acabar focando em um objetivo que nem era importante para ele. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre os códigos, um pouquinho mais de como codificar cada coisa dentro desse diagnóstico, deixa aqui nos comentários para que eu faça um vídeo específico sobre esses códigos da CIF. Se você gostou, ficou até aqui, deixa o seu like, compartilhe com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo e até o próximo vídeo.